Bom dia para todo mundo que está entrando. Então, o objetivo hoje é estar falando um pouquinho sobre educação física todo dia. Na verdade, o que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre esse tema? Para ter uma educação física todo dia, qual que é a proposta em cima disso? Existem alguns países que já estão trazendo educação física todo dia, nos Estados Unidos alguns lugares, na Espanha já tem alguma proposta, mas não chega a ser todos os dias, eles estavam fazendo, se eu não me engano, era 3 vezes por semana. Tem alguns lugares que querem fazer todos os dias. Nessa ideia da educação física todo dia, fazendo uma leitura, vendo o que é, qual que é a defesa deles. Primeiro, são duas coisas. Uma delas, ela tem a ver com a questão da obesidade infantil, e outra também, que é a outra frente deles, que é a questão da criança. Quando você faz um exercício físico, você ativa mais o cérebro, então a criança consegue aprender melhor, ela consegue saber melhor o que está acontecendo. Ela consegue aprender mais, estudar melhor, se concentrar melhor. Então já tem alguns estudos que falam da importância do exercício físico para a pessoa aprender melhor. Então ela ativa melhor o cérebro. E tem também a ideia de diminuir a obesidade infantil, que na verdade não é são vários fatores, não é um só, mas esse seria um dos fatores para estar diminuindo a obesidade infantil. Então, dentro desses argumentos principais, alguns lugares já têm usado a educação física todo dia. A gente vê aqui no Brasil que ainda tem uma desvalorização muito grande. Na rede estadual de São Paulo, são 2 aulas por semana. Na rede municipal, nós temos aí, aqui em Ribeirão Preto, 3 aulas por semana. Mas essas 3, na verdade, são 3 horas aulas, que pode ser tudo numa semana só, em 2 dias, por exemplo, até, ou em 3 dias, mas é um pouquinho mais, não é o que normalmente se encontra de ter uma vez por semana. A gente tem mais as aulas em 2 aulas e depois uma aula só. E a ideia que traz esse movimento de educação física todo dia é para a educação física, se você for ver, é uma educação física mais prática, uma educação física que traz um pouco mais do movimento. E quando for fazer uma explicação sobre o que vai ser feito, mas que não fique por muito tempo naquilo e que as crianças possam se movimentar mais. Então, assim, a ideia dessa educação física, ela tende mais para esse lado mais ativo. Então, de uma aula de educação física mais ativa, porque uma das teses que eles trazem é: quando a pessoa ela está mais acostumada a fazer exercício todo dia, ela tende a levar isso para o resto da vida quando ela é mais nova. Então é uma prática que você insere no hábito da criança, que ela vai levar isso para o resto da vida. E se ela for uma criança mais inativa, mais sedentária, ela também tende a levar isso para o resto da vida. Então, como uma solução até para os hábitos de saúde, para melhorar a saúde a longo prazo, seria essa proposta de educação física todo dia. E também, e aí no fato, eu acredito que também é um pouco de argumentação para tentar fazer com que as pessoas queiram fazer a educação física nas escolas, que é a questão de que é ativa mesmo. A criança fica mais ativa, ela se concentra melhor, ela consegue trabalhar melhor, ela consegue pensar, estudar mais tranquilamente. Pelo menos eu fiz o ensino médio, e na época do ensino médio ninguém fazia educação física. Pelo menos aqui onde eu fiz, era uma escola particular aqui em Ribeirão Preto. E essa aula de educação física que eu fazia, que eu tentei, no primeiro ano do ensino médio, eu tentei fazer educação física, era ofertado, mas não tinha aluno nenhum, todo mundo dava atestado, e então eu acabei não me sentindo incentivada a fazer aula de educação física também, consegui meu atestado. Mas, por exemplo, se essas pessoas pensassem, né, ou soubessem o quanto isso pode ajudar a pessoa a se concentrar,
a conseguir estudar melhor, elas poderiam ter insistido um pouco mais na educação física. E nem era uma educação física de verdade. Era turmas, como se fosse turmas de treinamento. Então tinha um grupo de vôlei, o grupo de handball e academia, né? Muitas delas era simplesmente você vai na academia, você dava atestado e você poderia constar aí como aula de educação física. E quem estuda, como nós estudamos educação física, a gente sabe que não é simplesmente você vai na academia, consome aquele produto e isso é educação física. Não é. Não é educação física. A gente tem propósitos diferentes. A forma de trabalhar é diferente. E mesmo que o objetivo esteja relacionado, por exemplo, a fazer com que ele pratique mais atividade física, a educação física faz isso na escola de uma forma diferente, uma forma mais consciente, mais problematizadora. Então a gente tenta trazer isso para o aluno também, até para ele entender, porque uma coisa você vai lá na academia, faz as repetições, faz 15 repetições faz 3 séries de 15 repetições de um exercício. O que isso significa na verdade? Para o adolescente que está indo lá e fazendo, é simplesmente obedecer o que o treinador está falando. Ele não tem uma problematização com relação a isso. E quem estuda educação física, a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, essa proposta da educação física todo dia é trazer, então, para a rotina da criança, do adolescente, o exercício físico, para uma coisa que ele vai levar para a vida toda, e também ajudar com que ele se concentre mais, que ele consiga estudar mais. Inclusive as escolas que fizeram essa escolha por ter educação física todo dia, uma delas lá nos Estados Unidos, uma das coisas que eles mais levantam e mais falam sobre é o fato das crianças e dos adolescentes que têm educação física todo dia, a escola ela teve uma melhora muito grande nas avaliações, tanto regionais, nacionais, e até algumas delas fizeram as internacionais também. Então elas se destacaram nas avaliações, e um dos fatores, uma das diferenças, o que mudou mais, foi o fato de ter educação física todo dia. Qual que é a proposta inicial dessa atividade, desse movimento que eu tenho visto e que talvez seja um dos problemas, inclusive, de implantar isso aqui no Brasil? Que a proposta deles, muitas vezes, é fazer pelo menos, no mínimo, 30 minutos dessa atividade física mais vigorosa no início das aulas. E isso já é uma dificuldade. Se você for pensar na nossa estrutura de aula, como que a gente não tem como pegar e juntar várias turmas para fazer uma atividade física, porque aí seria simplesmente fazer atividade pela atividade, e não é esse o objetivo da educação física escolar. A gente até pode ter isso também. Eu acho até que não tem por que não ter, poderia ter também. Mas a educação física ela tem que ter aí também pelo menos a forma que eu penso em educação física, que é uma educação física mais crítica, e que a gente tem que refletir sobre os temas da educação física também, até mesmo para poder pensar aí nas competências que a gente quer trabalhar para os nossos alunos, para os nossos estudantes, que não é simplesmente só fazer o exercício, mas também ser um cidadão, ter consciência daquilo que ele está fazendo. Então todas essas coisas a gente tem que deixar bem explícito e mostrar um pouco do valor dessas atividades de uma forma mais consciente e não de uma forma jogada ou simplesmente vamos lá fazer o dia do desafio e todo mundo fazer os exercícios. Tá, não é bem assim. Se ela não tiver um estudo por trás, por que eu tô fazendo isso, por que é importante tudo isso, vai ser difícil você manter isso por muito tempo. Mesmo com a rotina, chega uma hora que a gente precisa também de ter uma razão daquilo que a gente faz e pode até machucar, né? É um dos receios, por exemplo, com relação ao pessoal que está fazendo exercício em casa, sem uma orientação. Se ela não tiver uma consciência corporal muito boa, se ela não tem esse entendimento do que ela pode fazer, que pode machucar, e o que ela pode fazer que não vai machucar,
Se ela não tiver essa conscientização, ela não consegue fazer essa aula à distância, né? Como o pessoal às vezes tem proposto em vários lugares. É uma proposta que eu gostaria bastante de, pelo menos de ver alguns lugares sendo implantados aqui no Brasil, né? Eu não sei se vocês conhecem algum lugar, vocês conhecem algum lugar aqui no Brasil que tenha educação física todo dia? Eu não sei se existe isso aqui no Brasil. Pelo menos eu ainda não conheço. Não custa sonhar ainda, né, gente? Ainda a gente pode sonhar com relação a isso. Se a gente conseguir pelo menos ter uma valorização mais de educação física e ter uma oferta talvez maior, e, por exemplo, ensino médio, muitas vezes no ensino médio eles não ofertam educação física. E agora, por exemplo, pela BNCC, nem aparece como obrigatória educação física. Então, tem, porque o pessoal, as escolas já tinham, mas se você quiser tirar, não tem nada que impeça, não pela BNCC. Então, aqui em Ribeirão Preto é 3 aulas, né? Não necessariamente 3 vezes por semana, porque pode ser 2 aulas e depois uma. Então, não é uma regra com relação a isso. Mas 3 vezes seria interessante? Seria interessante. Quando eu entrei no município, comecei a trabalhar no município, eu até me perdi um pouco, porque era tão estranho. Era só 2 no estado de São Paulo. E 2 aulas que às vezes eram dupla, então muitas vezes você via uma vez por semana o aluno. E quando chegou no estado, e eu sempre brigava que não podia ter aula dupla, que eu queria uma aula simples para pelo menos ver a criança 2 vezes por semana, e eu trabalhava com anos iniciais. Então eu insistia bastante com relação a isso. Aí no município já começou a trabalhar mais com aula dupla e uma aula simples. Eu gosto da aula dupla para poder desenvolver coisas um pouco mais extensas, mas eu acredito que seria interessante a gente ter mais tempo. Eu não vejo por que não, entendeu? Mary, tem turma por aqui que dou apenas 20 minutos de aula. Nossa, mãe! Com os pequenos, inclusive aqui na educação infantil de Ribeirão Preto, 2 aulas só de educação física. Ou seja, onde a criança mais tem que brincar é onde tem menos tempo com o especialista. Eu acredito que todo mundo tem que brincar na educação infantil. Não é só educação física. Educação física é uma aula mais específica, mas o brincar é direito da criança e tem que brincar com todas as aulas, em todas as aulas. Eu acho que o brincar tem que ser a forma até de se comunicar com a criança na educação infantil. Mas eu acredito que seria importante ter mais aula de educação física. O Helder, todas as aulas devem começar pelo legado histórico e cultural ou podem começar de uma outra maneira. Olha, Helder, eu posso dizer por mim, tá? Eu acredito que depende muito da idade, da faixa etária que você vai estar trabalhando. Eu acredito que não pode faltar essa parte do histórico, nem falando um pouco mais, aprofundando sobre isso. Mas a gente não precisa ir na sala de aula e ficar 50 minutos falando sobre a história. A gente pode, principalmente nos anos iniciais, que a criança... a educação física é a única aula, normalmente, nos anos iniciais que sai da sala de aula. Ou porque a escola é pequena e aí não comporta muitas turmas saindo, ou porque os professores não têm esse hábito, então os professores dos anos iniciais eles não têm o hábito de sair da sala de aula, de fazer alguma atividade diferenciada. Muitas vezes eles não mudam nem a forma com que a carteira é posicionada, que eu acho que seria já um grande ganho. Mas eu acho que a gente não pode deixar de lado essa parte histórica, mas a gente também não pode ficar 50 minutos dentro da sala fazendo só isso, principalmente anos iniciais. O ensino médio não é tão problemático, a gente pode estar fazendo outras formas de estar trabalhando, mas com os menores, eu sinceramente, eu sou bem contra isso. Eu já fiz, já aprendi com isso, vi que não era legal, que não era bom, até mesmo por esse conceito de que se nós somos os únicos professores que saímos com eles da sala,
Por que nós vamos privar eles desse momento? Então eu posso chegar lá, 10 minutinhos, falo um pouquinho sobre aquela história. Na próxima aula eu vou falar mais um pouquinho. Na outra, durante a atividade, vamos fazer uma roda de conversa e vamos conversar sobre essa atividade. Então a gente fez uma brincadeira. E é uma brincadeira da cultura, jogos e brincadeiras tradicionais. Vamos falar um pouquinho sobre isso, o que é essas brincadeiras, explicar um pouquinho, vamos fazer a brincadeira novamente. Para mais um pouquinho, e aí, como que é? Manda uma atividade para eles fazerem em casa, uma atividade de pesquisa. Por exemplo, primeiro ano não dá para fazer isso. Faz um questionário para eles perguntarem para os pais sobre as brincadeiras que eles faziam. Então, um pouco a gente vai trazendo, resgatando essa brincadeira. Vai resgatando essa história, vai trazendo ela para a nossa conversa. E outra coisa, todas as aulas, não existe uma regra para todas as aulas. Todas as aulas, a gente sempre vai ter alguma exceção. Então, se você faz uma aula mais... hoje, por exemplo, você está com a turma, ela está muito agitada, tem coisas que vai dar certo, tem coisas que não. No outro dia, elas estão mais concentradas, você tem outros recursos que você pode fazer com eles. Então, cada dia, cada aula, não tem como você generalizar para todas as aulas nada. Tá? Isso é uma coisa que eu aprendi com a prática. Porque aqui em Ribeirão a gente começou o ano passado a trabalhar com educação infantil, também não tinha. E aí nesse início foram 2 aulas. Eu não sei se a gente consegue mais, mas é uma luta, né? Não é uma coisa que vem tudo de uma vez só. A gente pode ainda mostrar mais o nosso valor. Foi difícil começar, inclusive. Muita gente questionava o que o professor de educação física faz na educação infantil. Sendo que algumas pessoas falavam, mas na educação infantil não tem nem quadra. E o professor vai fazer como? Poxa, a educação física a gente tem que mostrar para eles, não é só bola, não é só quadra, não é só esporte. A gente trabalha com um leque muito maior de atividades, muito maior de tem jogos e brincadeiras, tem dança, tem ginástica. Então, assim, é difícil trabalhar quando não tem espaço? Com certeza. Mas não é impossível. Odair. Escrevi um artigo sobre o brincar na educação física escolar. Enfatizei muito essa questão do brincar como direito e um dever do professor permitir que a criança brinque. Olha, eu acho que realmente a gente precisa de ter um momento de brincar. Inclusive, por exemplo, eu sou pedagoga também. E eu já trabalhei uma vez com o 2º ano. E quando chegava, e eu sou uma pessoa muito elétrica, então não gosto muito de ficar muito tempo dentro da sala. Chegava um momento, por exemplo, eram 3 aulas era 2 aulas e meia antes de chegar no recreio. O que eu fazia? Eu ia 2 aulas, ia tranquilo, mas essa meia aula ali, aqueles 20, 30 minutos antes do recreio, eu não aguentava mais ficar dentro da sala. Eu precisava sair. Eu precisava sair para fazer algum jogo, alguma brincadeira, e normalmente relacionado àquilo que estava trabalhando. Então, por exemplo, se eu estava fazendo uma música sobre gato, alguma coisa nesse sentido, a gente vai fazer alguma atividade que esteja relacionada a isso. Ou um pega-pega. Teve um dia que eu fiz o aviãozinho, então a gente fez algumas atividades, falou sobre avião, essas coisas. Depois a gente fez o aviãozinho, que já é um exercício bem difícil para muitas crianças, fazer o aviãozinho de papel. Elas não sabem nem vincar o papel. Então, assim, então elas fizeram o aviãozinho e depois a gente saiu para jogar o aviãozinho. Não vai ficar ali com aquele aviãozinho. Vamos jogar, vamos ver quem consegue chegar mais longe. Então ali você busca outros conceitos, além da brincadeira, e depois numa outra aula você pode resgatar isso também. Então, assim, tem muita coisa. Deixa eu ver aqui o que o Odair está falando. O professor de educação física não pode mecanizar muito suas aulas. Repetição de movimentos exagerados, circuitos enjoativos, isso torna a aula chata e desmotivante. Olha, eu concordo, mas mesmo os circuitos que pode pra gente parecer bem desmotivante, que eu também acredito que se você muda uma coisa no meio de estudo, as crianças já gostam bastante. Então tem coisas que às vezes eu olho e falo assim, nossa, já deu de trabalhar isso.
Por exemplo, quando eu trabalho com circo e tenho pé de lata. Eu fiz ali, faço alguns dias pé de lata. E pra mim aquilo já tá me... Sabe quando você já tá cheia de ficar falando de pé de lata, de fazer pé de lata? E toda vez eu gosto de fazer sempre, depois que eu termino de trabalhar alguns conceitos, eu faço uma aula livre. Eu acho que muitas pessoas podem olhar para a aula livre e falar assim, nossa, é um momento que o professor não trabalha. Eu não penso dessa forma, é um momento que a gente deixa o nosso aluno a exercitar aquilo que ele mais gostou na nossa aula. Em matemática vai ser muito difícil alguém pedir uma aula livre para ficar fazendo exercício de matemática. Uma aula de ciência, dificilmente ele vai ficar pedindo para fazer um tempo. Mas educação física, a criança gosta tanto que a gente ainda tem essa possibilidade de falar, olha, esse momento é um momento para você exercitar de uma forma sem tanto direcionamento aquilo que você gosta tanto, que é o jogo e a brincadeira, talvez até o futebol, é uma coisa que as crianças gostam muito, por que não abrir esse espaço? Eu me sinto mal, para te falar a verdade, às vezes, porque dá aquela sensação, nossa, eu não estou fazendo nada, e aí eu fico procurando o que fazer, arrumar alguma coisa, ficar de olho nas crianças, ficar gerenciando o que está acontecendo. Só que ao mesmo tempo, qual outra disciplina na escola os alunos vão pedir um tempo para fazer aquilo exatamente que você está ensinando para eles? Então, nesse momento, é um momento muitas vezes de avaliação. Porque o que acontece? Se eu estou trabalhando no circuito, parei, terminei, trabalhei, fiz circuito com pé de lata, fiz circuito pulando, fiz circuito trazendo os animais, então nessa vez é um sapinho que vai fazer, não sei. São várias opções que você pode fazer, você pode criar, e quando a gente cria, por exemplo, pega-pega, ela é uma coisa simples e a gente vai criando em cima do pega-pega até um momento que já nem parece mais aquele primeiro pega-pega. Eu coloco personagens, eu mudo algumas regras, então eu vou transformando esse pega-pega e vou utilizando, e as crianças estão sempre pedindo, eu quero pega-pega, porque eles gostam muito dessas atividades. Se você trabalhar com os jogos e as brincadeiras, dificilmente ela vai ser chata para quem faz. É mais para quem olha de fora do que para quem está fazendo. Nossa, e anos iniciais é tão importante. Os professores é o que menos sai de sala de aula. É o mais que eles estão focados na alfabetização, muitas vezes até a matemática, que é muito valorizada, é deixada para trás. Eu já vi isso acontecer. A aula livre é super importante. Eu acredito nisso também, viu, Ni? E não só, e é um momento de avaliação. É quando eles trazem aquilo que eles aprenderam. Então, por exemplo, eu já tive turmas que só queria futebol, então você tem que negociar com eles. Hoje nós vamos ter aula de basquete, por exemplo, e depois que a gente tiver mais ou menos, vamos supor, essa semana que vem eu vou dar uma aula livre, vocês vão escolher o que vocês querem, então eles vão pedir aí o futebol. Depois de um tempo que você vai variando cada vez mais as atividades, você começa a perceber que eles começam a pedir outras coisas que você já trabalhou. De uma certa forma, é um respaldo daquele seu trabalho. Poxa, olha, ele fez essa atividade, ele aprendeu, aumentou o repertório dele e agora ele está trazendo isso para a nossa aula, para a aula livre. Então eu vejo a aula livre não só a questão de tomada de decisões, que é importante, a forma deles se organizarem. Então muitas vezes a gente tem vontade de chegar, não, ó, então vai ser aula livre, vai ser futebol, então tá, a gente vai fazer futebol, faz assim, eu vou organizar, vocês... Não, deixa eles se organizarem. É muito interessante. Aí vai ter aquele que vai falar, poxa, eu quero jogar basquete e ninguém quer jogar basquete comigo. Como que eu resolvo? Aí você traz essa problemática para o grupo. Gente, vocês fizeram na aula livre hoje, vamos supor, a queimada, mas um colega gosta de basquete. Como que a gente pode resolver isso? Será que numa próxima aula livre a gente pode fazer isso para que ele também possa participar? E você vai trazendo isso para eles. São outros debates também, outras formas até de entender melhor a turma, que eu acho bem interessante. Mas infelizmente muitos colegas de profissão só ficam na aula livre, aí se perde o objetivo. Concordo, que é o tal do rola-bola, né? O rola-bola, aí só isso não interessa, não para o aluno, não para a escola, não é o nosso objetivo, não é o nosso trabalho de professor.
Aline, sim, o momento livre favorece a criatividade e resolução de problemas. Não toda aula, mas vez ou outra é muito importante. Depende muito, e essa questão de não toda aula, por exemplo, se você acabou de pegar uma turma de 8º ano, que o ano passado não tinha aula de educação física, era só rolar bola, você vai ter que ceder mais se você quiser eles com você. Então, talvez uma aula por semana vai ser aula livre. E depois você vai espaçando isso. Então você pode ir usando essas estratégias. Não adianta você chegar com tudo e achar que ele vai fazer com você as atividades. Não é assim que funciona. Então a gente precisa ir devagar. Vai negociando, vai estendendo esse tempo até um momento que eu já tive turma que não gostava de jeito nenhum de aula livre. Eles gostavam de aula que estavam sendo direcionado e tudo mais. E também dá para trabalhar dessa forma. A aula livre é um momento de criação da criança. Elas precisam se autorregular para se desenvolver e ter uma independência de movimentos. Eu faço isso depois da aula direcionada. Eu permito esse momento. Eu também gosto de fazer. Eu não consigo deixar meus alunos livres. Diana, eu também não conseguia. E quando a gente trabalha com anos iniciais é mais fácil. Com os mais velhos você precisa de ter essa negociação. Até para que eles consigam ver que você realmente consegue trabalhar com eles. É muita negociação com os mais velhos. Com os mais novos é mais fácil. Só que ao mesmo tempo é uma forma de você fazer uma avaliação. Observar esse momento livre. Como eles se organizam. Trabalhar com crianças de 4 e 5 anos é muito diferente, com certeza. Eu não tenho dúvida. Inclusive, se você for fazer aula livre, tem que ser 10 minutos livres. Porque se você fizer muito mais que isso, uma aula livre com 4, 5 anos, particularmente eu não acredito que dê certo. Até mesmo porque o direcionamento é muito mais importante quanto menor eles são. É um momento que você pode avaliar como eles estão, só que ao mesmo tempo, 4, 5 anos é muito difícil você fazer isso. Em casa, se você tiver um filho só de 4 anos, se você ficar deixando ele o tempo inteiro livre, você não dá conta, você tem que estar direcionando. Se você tem um objetivo de aprendizado, tem que ser assim. Tá? Agora, lógico, se você quer trabalhar um pouquinho, até da autonomia dele, é interessante fazer alguns momentos livres nesse caso. Tive uma experiência muito bacana com uma turma de ensino médio. Só queria futsal, odiava vôlei. Passei o bimestre inteiro mostrando as possibilidades do vôlei, começando do lancebol. Era uma turma nova na escola que trabalho. No final do ano, eles só queriam vôlei. Isso motiva muito. Deu muito trabalho, bati muito de frente com eles, mas gratificante no final. Oni, é exatamente isso que acontece quando a gente começa a trabalhar uma variação maior de atividades. Se você pega uma turma que não teve aula de educação física, eu peguei uma vez um 8º ano, que eles faziam um tempão que eles não tinham aula de educação física, porque ninguém pegava os efetivos, pegava aquela turma. E era sempre um pessoal que era sempre muito rola-bola. E o que aconteceu, e eu peguei eles no 8º ano, qual que era a característica da turma? Era uma turma que as meninas sentavam para assistir os meninos jogar futsal. Era só isso. A aula era essa. E aí o que eu comecei tendo que fazer? Primeiro, quando você pega um 8º ano, simplesmente chegar para eles e propor já é um pouquinho mais difícil. Então, qual foi a primeira estratégia que eu usei? A nota. Porque eles ficam o tempo inteiro falando, e a nota? Vai ter nota? Vai ter nota. Então, eu comecei a anotar as participações, que era dali, tinha uma parte da nota que era da participação. Então, se você participa, você vai ganhar um ponto aí de participação. E comecei, vai ter o futsal? Vai ter o futsal, mas não só. A gente vai ter que trabalhar aí o referencial, que era o que era passado para trabalhar com eles. Então, vamos trabalhar basquete? Vai trabalhar basquete. Vai ser só basquete? Vai ter dança também. Então, assim, a resistência com dança era muito grande. Mas é lógico, eu começo com aqueles que é mais próximo daquilo que eles gostam. Então, por exemplo, se eles gostam de futsal, vamos trabalhar um handball, que não muda muito. E aí depois vai trazendo outras coisas, eles vão confiando no seu trabalho, na sua autoridade como professor, e eles vão entrando junto com você nas atividades, e aí você consegue, por exemplo, no 9º ano eu cheguei a trabalhar com eles melhor um pouquinho com dança. Então é possível, é difícil, muito difícil.
Quando você faz isso com eles, ensino médio, eu já peguei ensino médio também terrível, terrível, muito difícil de trabalhar, e eles vinham com uma cultura bem, tipo, agora é tudo, eu sou grande, eu sou maioral e eu não preciso fazer o que o professor manda. E com o ensino médio também você tem que usar alguns recursos que são possíveis usar, não tem jeito. Dá trabalho, mas no final eles acabam gostando bastante das aulas. Eu já tive alunos que depois ficavam o tempo inteiro atrás de mim e falavam assim, ah, só vamos fazer o basquete? Ele era aquele cara só do futebol. E quando falava, propunha qualquer outra coisa, ah, não, eu não sei. Ah, não, eu não sei. Era sempre não sei. Eu não sei, mas então vamos aprender. Vai ter nota, isso também faz, né, Mari? A gente tem que usar um pouco, gente. Quanto maior eles são, você tem que usar os recursos que vai dar certo com ele. Não adianta você falar, vai ser legal, vai ser bom. Não, vai ter nota. Nesse momento vai ter nota. Mas com o tempo, eles começam a querer aquilo que você traz e aí fica até parecido com aquele filme lá da babá, né, aquela babá que eles chega para eles e fala assim, ó, enquanto vocês não me querem, eu vou estar aqui. O dia que vocês me quiserem, eu não estarei mais. É mais ou menos isso. Quando eles terminam o ensino médio, acabou o terceiro do ensino médio, eles ficam, nossa, que legal era a sua aula e eu perdi a oportunidade de estar fazendo tudo, que eu deveria ter feito isso, ai que saudade, como era bom e não sei o quê. Então, assim, enquanto eles acham enquanto eles não querem, a gente está lá. E a gente mostrando o valor da aula. E depois, a hora que eles querem, infelizmente, uma hora acaba, né? Não tem jeito. Mas eles podem procurar outras coisas se a gente trabalhar a autonomia deles também, para eles buscarem isso. Vamos ver aqui a Diana. Sou da cidade de Matozinhos, até o Fundamental 2, Municipal Ensino Médio Estadual. Esse ano começou a ter as aulas de educação física para as crianças do infantil. O infantil ele tem dois grupos, né, Diana? Que trabalham com crianças de 6 meses a 11 anos. 6 meses? Olha, realmente eu não conheço muito lugar que tenha aula para crianças de educação física para 6 meses. Para creche mesmo, né? Depois tem as EMEIs, né, que são de educação infantil, mas são as crianças um pouquinho maiores. Mas bebês eu realmente não conhecia muito. Disciplina é fundamental, ainda mais sendo aula de educação física. É importante também. E quando para educação física não é só, tem que ser uma disciplina com autonomia. Porque se for uma disciplina pelo medo, como por exemplo muitas professoras têm, que elas mantêm os alunos com medo, tem vários tipos de sala, né? Aquela sala que normalmente é muito reprimida dentro de sala de aula, a hora que eles saem da sala, que trabalho que dá. Eles ficam perdidos, como se não tivesse mais aquela rédea curta da professora o tempo inteiro. E quando eles saem com a gente na educação física, você vê que eles ficam perdidos, querendo fazer tudo eles mesmos. É difícil, são turmas que normalmente dá muito trabalho. Pelo menos comigo eu já tive experiência quando a professora ela trabalha muito na base do medo e impondo o respeito, a disciplina. Quando eles saem, eles costumam ser mais bagunceiros e eles ficam perdidos, eles não têm muita autonomia para nada. Agora, aqueles que entendem por que eles precisam fazer, por que eles têm que fazer mais silêncio, por que eles têm que respeitar a aula, esses são os melhores pra gente trabalhar, né? É mais difícil o pessoal fazer. Da babá é muito bom. Boa comparação. Eu gosto. É mais ou menos o nosso trabalho. Enquanto eles acham que eles não querem a gente, é quando eles mais precisam. E depois, quando eles querem, é quando eles não precisam mais, porque se a gente fez um trabalho bom, a gente trabalhou com autonomia. Que desenvolvendo a autonomia ele pode buscar outras coisas. Mas é quando eles dão mais valor. Eu já peguei tanta gente que depois que foi para a faculdade falava, nossa, tinha saudade da sua aula. Era tão bom e eu não dava valor, eu não conseguia, eles ficavam bravos porque quando você pega um professor, uma turma que sempre teve rola-bola e depois pega um professor que começa a dar aula e fazer não sei o que, no começo eles estranham. No começo eles não querem.
mas no final é o que eles querem. Se pegar um professor rola bola depois, eles brigam, eles têm uma outra forma de lidar também, né? Mary, falando sobre filmes, o que você acha sobre fazermos solicitações de filmes aos alunos agora nessa quarentena, da área de educação física no caso? Bem, com relação a filmes, eu acho interessante. Na verdade, nós como professores nesse momento, a gente não consegue estar falando muito o que é que eles têm que fazer, a gente não consegue estar... a gente não vai conseguir dar a nossa aula como nós daríamos aula, se fosse num outro momento. Então eu acredito que o filme é uma forma até de um pouco mais descontraída dele fazer uma atividade. E aí você pode fazer depois algumas solicitações, ou até mesmo, não sei qual o caso, mas eu acho que é possível de estar conversando sobre isso, fazer um bate-papo com os alunos, qual o parecer deles, ou fazendo uma relação com a área da educação física, coisas que eu acredito que eles consigam fazer, sim. Eu não estou nesse momento na sala de aula, eu estou afastada para outra função, mas eu acredito que eu faria o uso de alguns vídeos, até para estimular eles, talvez, dependendo da turma, com vídeos menores, e depois talvez alguns maiores, se cada um conhece melhor a sua turma do que o outro, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem bem mais do que eu. A Diana nunca tinha trabalhado com crianças tão pequenas, no começo foi muito difícil. Hoje a turma que me dá mais trabalho é os de 2 aninhos. 2 aninhos, eu já trabalhei com estágio com criança, a turma eram 18 alunos de 1 ano e meio até 3 anos, com estágio como pedagoga. Meu Deus, eles literalmente pulavam, subiam em cima de mim. Então, assim, e estágio, mesmo que você tá ali para estagiar, eles deixavam a turma na sua mão. Tinha a professora da sala, mas às vezes ela precisava sair, não sei se era para chorar, porque era terrível, era 18 crianças dessa idade e é bem complicado. Mas então, pessoal, a ideia que eu quero trazer com esse vídeo é pensar um pouquinho mais desse movimento que existe fora do Brasil e talvez pensar alternativas aqui para o Brasil e começar, quem trabalha em escola particular, talvez começar a fazer um trabalho de convencimento, quem trabalha nos municípios, estado, que tem um pouco mais de contato, talvez tentar buscar esse movimento. Eu acho que não vai ser rápido, mas eu acredito que a gente tem grande potencial aí. Lucy, o que você recomenda trabalhar com o maternal? Com certeza os jogos e brincadeiras. Com certeza. E a dança é muito interessante fazer nessa idade. Eu fiz um projeto com crianças de 3 anos dos jogos e brincadeiras do povo Calapalo. Foi muito gostoso, porque além eu trouxe as brincadeiras e eu trazia brincadeiras de faz de conta, de alguns vídeos que eu projetava na própria sala, assim, na parede, e as músicas, a gente trabalhava ritmo, então foi muito gostoso fazer com eles. E muitas dessas crianças, eu acho que vale a pena estar trabalhando com ela e mostrando para ela, nós vamos fazer uma atividade. Então sempre está trazendo essa ideia da atividade, nós vamos fazer atividade. Agora vamos começar a atividade. Eles vão entendendo melhor, porque eles ainda não entendem muito o que é que nós fazemos, né? O que o Helder está falando aqui? Qual a melhor forma de conciliar o tempo das aulas teóricas e práticas numa unidade temática ou ano letivo? Olha, eu acredito que cada um vai ter aí sua forma de trabalhar. Como eu faria, ou como eu faço. Eu tento inserir em alguns minutos antes de começar, usar os inícios as rodas de conversas finais, trazer alguns trabalhos para trabalhar na parte teórica. Eu gosto mais de trabalhar a parte prática, eu acredito que nós precisamos trabalhar com movimentar mesmo, com o movimentar-se, não só de entender isso, mas também de praticar.
Se você olhar lá na BNCC, a maioria da educação física é vivenciar e fruir. Vivenciar e fruir. Então é isso que eles mais pedem pra gente fazer. Agora, sem compreensão, não. E durante a própria aula eu paro, e trago algumas coisas. Se for uma turma mais velha, dá pra gente levar vídeos pra fazer com eles também, pra problematizar. Depende muito da idade da turma, o quanto eles estão maduros pra gente ter um diálogo mais aprofundado ou não. E depende, se você precisar de uma aula para ficar na sala, para explicar alguma coisa, passar um vídeo e explicar uma coisa um pouco mais teórica, eu não vejo por que não. Eu só acho que não é interessante fazer isso toda aula, toda semana, o tempo inteiro, ficar fazendo só esse tipo de coisa. Porque já tem muito disso já na escola, né? Seria interessante se a gente tivesse mais tempo. Aí sim, eu acredito que seria... Principalmente quem tem só 2 aulas por semana, para ficar aí toda semana uma aula dentro da sala de aula, se for anos iniciais, eu sinceramente não acredito que seria bom. Eu queria só fazer um convite para vocês antes. Eu tô com um grupo do Telegram para tem 2 grupos na verdade. Um é canal que eu só trabalho, algumas ideias que eu tenho, eu vou colocando lá em áudio, vou colocando alguns vídeos lá. E também tem um grupo que é mais para discussão, para a gente conversar sobre isso. Que lá eu vou passando outras coisas para ajudar a aprofundar, tem como a gente está conversando mais. Então se vocês puderem entrar lá no Telegram, tá? Se não puder, tudo bem, não tem problema, tá bom, gente? Tchau, tchau!